Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com Guilherme Silva falando de inclusão. Estamos aí para mais uma live para estar passando um conteúdo para vocês, agradecendo a todos que estão chegando e vão chegar. Curtem, compartilhem essa live. Hoje vamos conversar com esse convidado mais que especial. Tenho a honra de logo estar chamando ele para estar junto conosco, contar um pouco da sua história, contar do seu trabalho em torno do autismo, em torno da inclusão. E peço que cheguem, curtem, compartilhem, divulguem, porque a gente está sempre em busca de um bom conteúdo para vocês, falando da nossa inclusão, da luta diária da nossa inclusão, de um todo, né? Como eu sempre digo, a inclusão é em um todo, não é em torno de uma deficiência, de uma síndrome, é em um todo. Então, peço que curtem, compartilhem, cheguem junto conosco aí e vamos para mais uma live que vai, com certeza, ser maravilhosa para vocês. Quem estiver chegando, gente, dê um oi, dê um certinho para se o áudio está tudo ok. A gente está divulgando aí. Vou falar para vocês agora alguns tópicos, algumas situações aqui. A gente sempre está sempre passando, divulgando para vocês. Então não posso deixar de estar, nesse momento, de estar falando dos nossos apoiadores, que estão sempre junto aí para estar fazendo essa live acontecer. Quando eu sempre falo para vocês, a live acontece não só com nossos apoiadores, mas com vocês que estão aqui assistindo, que fazem essa live acontecer, que fazem esse projeto que está aí, graças a Deus, há 3 anos, passando um bom conteúdo para vocês. Não podia deixar de estar falando, né, de Mamas Burger, aqui na Vida Rudac de Capão da Canoa, um restaurante sensacional, onde vocês querem estar falando, digo no falar, se a gente quer estar num local bom para ter uma boa conversa, um bom lanche, um bom almoço. Atípicas, crianças atípicas querem ir lá, pode ir. Eu digo assim pelo meu filho, já são mais de 9 anos que vou nesse local. Então, Mamas Burger na Rodada de Capão da Canoa. Não posso deixar também de falar desse ser humano também, um cara profissional, um cara sensacional também, que é Eu Patrão Barbershop, uma barbearia em Imbé, onde tem um atendimento humanizado, onde o Thiago faz um atendimento às crianças atípicas, os autistas, que é o que a gente quer, que não só o Thiago, mas como vários profissionais, como esse que está aqui, que vai estar daqui a pouco falando com nós, explicando um pouco, né, da sua vida e um pouco de como é ter esse trabalho também. Não posso deixar também de falar de Regis Tatu, tatuador em Capão da Canoa. Siga a rede social, o Instagram dele aí para ver o trabalho que ele tem. Bruno Costa Tatu também, tatuador na rede social, vai lá. Karen Melissa, tá? Psicopedagoga também, vai na rede social aí, uma profissional também excelente. E gente, assim, ó, o que eu posso para dizer também, mais apoiadores, a Nato também, terapia ocupacional, uma clínica de terapia ocupacional em Tramandaí. São várias pessoas que estão aí para ajudar e apoiar, tá? Não posso também deixar de falar também dos meus apoiadores, amigos e parceiros também, canal no YouTube, Dark Nauta e Wagner Bike Trip. São canais aí que estão sempre para fazer um bom assunto, uma boa conversa, um bom bate-papo. Gente, assim, ó, o que eu posso dizer para vocês é agradecer de chegar aí para estar conversando com esse profissional, com essa pessoa, com esse ser humano que vai chegar logo para estar falando com vocês, tá? Porque eu sempre falo para vocês que quando eu comecei esse projeto, quando eu comecei a estar falando com este trabalho, com esse projeto de falar inclusão, tem a história do meu filho, né, que é um autista nível 3 de suporte, então eu poderia estar falando só de autismo e eu não... A ideia era essa, mas chegamos a um ponto onde a gente fala de inclusão em um todo. Então, quero dizer para vocês aí que vou ter a honra de estar convidando esse profissional aí. Primeiro eu vou me apresentar para vocês, depois vou chamar esse profissional, essa pessoa, esse ser humano, a gente não vou falar profissional porque é um ser humano sensacional. Aonde eu vou estar me apresentando, depois ele vai se apresentar e a gente vai conversar um pouco, fazer um bate-papo aí para a gente estar interagindo. Pessoal, meu nome é Guilherme Silva, sou um pai atípico, tenho 2 filhos, o Gabriel e o Daniel. O Daniel é autista, nível 3 de suporte, 17 anos, o Gabriel típico, 20 anos. E a gente está aí sempre na luta na nossa inclusão. Então,
que eu posso dizer para vocês que cheguem e aproveitem essa live que vai ser sensacional. Vamos em busca do convidado aí para ele estar interagindo conosco. Vamos ver se aceita. A internet, a gente sabe como é que ela é, né? Então a gente tem que ir tentando fazer o convite até ele. E aí, jovem? Tudo bem, meu? Tudo certo? Como tá, Tudo cara? tranquilo. Tudo jóia. Cadu, tu tá me vendo? Tô ouvindo perfeitamente. Tá, isso é coisa do Instagram, acontece, tá? Eu não tô te vendo, tá? Mas tranquilo, a gente só vai ver também, só vamos perguntar se o pessoal, quem tá chegando, tá assistindo os dois. Porque daí a gente interage, fazemos a live assim mesmo. Tá? Não tem problema nenhum. Tranquilidade. Tá. Depender de mim, tá tranquilo. Como é que tá? Boa Graças noite, a Deus, tudo bem, meu. Tudo bem, graças a Deus. Cadu, assim, ó, peço que tu te apresente aí pro pessoal e depois eu vou te fazer umas perguntas bem boas, né? Clássicas, é um bate-papo na realidade, tá? Daí tu te apresenta pro pessoal e a gente segue ela aí. Vou te falar de verdade antes de tu te apresentar, meu. Tô coração a milhão, tá? Vou ter que te falar de verdade, assim, eu tô muito emocionado por estar tendo esse momento contigo. Então a gente vai concentrar o coraçãozinho aqui, porque aqui é um canceriano bem emotivo. Pois são dois cancerianos, contigo, né? Dois cancerianos. Então, tamo bem, então. Eu choro até com a cadeira do The Voice quando vira, nego. Olha, eu vou falar pra você. Gente, primeiramente eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de falar contigo. Como você disse, você é pai atípico, você entende da dor, daquilo que hoje eu tento lutar para sanar. A gente está longe de conseguir chegar no sonho de vocês, naquilo que vocês merecem, naquilo que vocês buscam, mas eu já sou exemplo de que o barulho de vocês está sendo ouvido por poucos, mas os poucos que têm se levantado são verdadeiros. Então, eu quero agradecer imensamente aí por essa oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Então, galera, eu sou o Caduzeira, que a galera já conhece, quem já me segue, quem não me segue, me sigam, Caduzeira na área. Sou um barbeiro inclusivo, influenciador da inclusão. Barbeiro inclusivo porque eu trabalho com a criança atípica em modo geral. Obviamente, o meu maior público é as crianças autistas, mas eu também tenho crianças com síndrome de Down, com hidrocefalia. Enfim, amo o que eu faço e entendi que quando você ama o que você faz, você ama fazer para todos. Não é o ato de fazer para quem, mas fazer aquilo que ama. E é o que eu tenho buscado. Entendi também a dor dessas famílias, a dificuldade de serem recebidas e incluídas de verdade nos lugares, e por isso eu entendi que essa dor precisava ser sanada através de exemplo, de motivação e de conhecimento. Então eu me levantei para levar informação, para levar conhecimento, para levar motivação e inspiração. Então hoje eu sou influenciador da inclusão e levo essa mensagem de outras famílias, levo a informação para que mais profissionais se levantem, para chegar na onde os meus braços não alcançam e que eu sei que tem um coraçãozinho ali batendo muito forte, precisando de esperança para um futuro melhor de pequenos, jovens e adultos, já como é o seu caso, que já tem um filho adulto. Então, assim, nós estamos em números pequenos, mas muito maiores do que a gente já foi um dia. Então, a barbearia, essa profissão centenária, está dando exemplos para várias outras profissões, para que entenda essa necessidade, esse acolhimento. Sou barbeiro há 6 anos e há 2 anos e meio faço esse trabalho de inclusão. Tenho um espaço chamado Caduzeira na área, com espaço Anjo de Tesoura, onde é uma barbearia atípica, porque eu atendo em um lugar o típico, uma barbearia padrão, e um espaço eu faço atendimento atípico, individual, família por família, criança por criança, sem fluxo de pessoas, sem correria, todo mundo dentro do seu tempo, sendo acolhido e respeitado, e faço com que outras pessoas se inspirem nessa oportunidade de você navegar por um oceano azul de oportunidades, como é o caso da comunidade atípica. Sou um cara que pontuo muito as famílias, que estejam onde vocês são acolhidas por um todo. Então, a partir do momento que você foi até uma barbearia, aquele barbeiro se abriu para atender as necessidades do filho de vocês, a partir de agora é lá que vocês têm que estar. É esse modelo de barbearia que vocês têm que querer que prospere. É esse lugar que você vai cortar o seu cabelo, porque esses entendeu a sua dor, que não é a sua, mas do seu filho. Então, a minha luta aqui é motivar profissionais e inspirar famílias a abraçarem aqueles que abraçam. Então, esse é o Caduzeira na área, que tem feito aí esse trabalho de levar a mensagem que não é só minha, mas de pessoas como você aí, que luta por um mundo melhor, por um futuro melhor. Aliás, você, na verdade, eu vou te dizer mais,
Você passou por um dos maiores desafios. Olha o tanto de tempo que você é um pai atípico. E hoje, em 2024, com o número de diagnósticos aumentando, crianças vindo de uma pandemia que já teve aí um retrocesso gritante no desenvolvimento, já estão sofrendo, eu pergunto para vocês, como era esse pai há 20 anos? 19? É assim, o Daniel, meu filho, assim, ó, ele tem 17 anos, tá? Então eu tô vivenciando isso 14 anos já. Ele foi diagnosticado com 3. Com 3. Então, assim, ó, é como tu disse, sabe? É uma evolução, assim, muito grande, sabe? Muitos desafios ainda, tu pelo teu trabalho, pelo que eu te acompanho também, que é muito importante, mas a gente vê na sociedade um avanço, ele é muito grande comparado à minha Ao que época, sabe? você... Só tem muito a crescer ainda, né? A gente Nossa, sabe disso. A a gente tem carência muito a crescer. é literalmente, a carência ela é gritante. Eu falo com experiência e propriedade. A sociedade não os enxergam, tá? A sociedade não os enxergam. É como se vocês vivessem um mundo paralelo. Isso não é um problema meu, isso é um problema do pai, um problema da mãe. Se Deus entregou, eles que cuidem e eles que façam da forma que eles acharem melhor que possa. Quando, na verdade, quando a gente está em sociedade, tudo é problema de todo mundo. A sociedade ela é uma engrenagem. Para todos conviverem em harmonia, a gente precisa que essa engrenagem funcione. Quando eu chegar na escola, meu filho ser bem atendido. Quando eu chegar no hospital, meu filho ser bem atendido. No meu ciclo de amizade, o meu filho ser bem acolhido. Dentro da minha família, o meu filho ser bem acolhido. Agora, você imagine todas essas falhas no modo contexto geral e vocês tendo que lutar de braçada mesmo estando muito atrasado. Então, eu tenho certeza que os que pingam, pingam verdadeiramente, como é o meu caso. E eu tenho fé que a gente só, aqueles que ficam, vai se multiplicando e trazendo ainda mais pessoas para essa realidade. E um dia a gente vai chegar em mais pessoas com fé em Deus. Com certeza. Cadu, assim, ó, essa parte que tu falou que isso me tocou muito, sabe? Porque quando tu falou em questão de tu fazer esse teu trabalho, sabe? Que, claro, agora a gente sabe que tu é influenciador, tu faz tuas palestras, tu faz toda essa tua correria que a gente sabe como é que é, mas eu digo assim pra ti, assim, quando tu te formou, tu disse, eu vou ser barbeiro, mas quando é que tu sentiu mesmo que tu tinha que atender essas famílias atípicas, se tornar esse barbeiro humanizado? Pois é. O que acontece? Quando a gente está dentro de uma bolha, essa bolha ela é meio que um padrão para a sociedade inteira, tá? A galera entrou dentro daquela bolha onde você só vê aquele que... Estou falando da minha categoria, tá? Eu sou barbeiro, então eu vou falar sempre da minha realidade. Você só vê aquele que prospera. Então, quando você inicia uma profissão, a gente precisa entender a base. Quando eu iniciei a minha profissão, eu tive uma base excelente. O meu professor, no caso, que é o Benhur Santana, que é também a barbearia que me deu a oportunidade, eu tenho tatuado a logo da barbearia na minha mão, que é onde eu não estou mais, mas tenho o prazer de dizer que passei. Esse cara me ensinou um dos grandes valores da nossa profissão, que era amar primeiro a profissão e depois o que ela nos fornecesse, através do nosso trabalho. Então, não só eu, como toda a equipe, a gente sempre amou muito a barbearia por si só. Então, lá a gente fazia trabalho em clínicas de recuperação, a gente ia para ONGs de crianças com baixa renda. Eu tinha um projeto lá, que era o Café da Manhã Solidário, onde a gente colocava pão e café no lado de fora da barbearia para morador de rua. Então, esse ambiente social, eu fui criado dentro da barbearia, já com esse ambiente social. Então, lá dentro, a gente atendia todo mundo. O problema é que assim, ó, você foca no objetivo que é corte de cabelo. A gente nunca notou as necessidades para construir um corte de cabelo. Então, eu fui um barbeiro tradicional, atendendo todos os públicos, até o início do ano de 2022. No final de ano de 2021. Final de 2021. Sempre tive autista? Eu aprendi a cortar cabelo em cabelo de autista, gente. Eu tenho no meu ciclo de amizade amigos com filho autista, só que a gente só se encontrava em churrasco e esporadicamente a criança estava ali, mas em nenhum momento aquilo vinha para uma roda de conversa. Lembra da rede de apoio que hoje eu luto? Talvez eu não tenha sido uma rede de apoio lá atrás, porque eu já tinha no meu ciclo de amizade essas famílias. Em nenhum momento a gente trazia isso para debate. É a famosa bolha que a gente tem que romper hoje, que é a luta de vocês. Então, quando foi 2021, chegou para mim o Cauã, que era um adolescente de 14 anos, que a mãe estava dando autonomia. O Cauã estava indo no supermercado sozinho, padaria sozinho. E foi quando o Cauã veio para mim, esse veio com a informação do autismo. Os demais que eu cortava cabelo, era uma criança
tranquila, que chegava, cortava o cabelo, então não tinha informação sobre a condição, a gente não falava sobre isso. Para mim era criança, ponto, acabou. Se tinha o autismo ou algo assim, não era muito abordado ali. Então, o que acontece? Quando veio o Cauã, não, a mãe já ligou lá e falou, olha, eu tenho um filho autista, ele precisa fazer cabelo e barba, porque Cauã é cabeludo, cabelo e barba, e eu queria um barbeiro que entendesse o que vai ter que ser um manejo diferente. Talvez ele não vai parar na cadeira na hora de fazer a barba, vai passar navalha, precisa de alguém com mais atenção. Aí me chamaram e falaram, Cadu, essa bola é sua. Eu falei, então pode trazer, vamos ver o que a gente vai fazer. Mano, foi um encontro de almas, de almas. E eu falo com propriedade porque eu expressei isso muito rápido para a mãe dele. Muito rápido eu fiz um vídeo já agradecendo, porque o Cauã me trouxe uma leveza da parte da questão do autismo, de uma pessoa que está ali só esperando ser cuidada e que não tem a maldade, não tem a malícia. O Cauã não sabia nem como se portar para fazer a barba, e eu fui ensinando todo esse manejo com muito cuidado. Às vezes ele tinha aqueles momentos de agitação, a gente dava uma interrompida. Então, assim, aquele universo me ganhou. Na ocasião, lançaram a série Um Advogado Extraordinário na Netflix. E aí eu passando ali num domingo, eu li que era sobre autismo essa série. Eu falei, cara, deixa eu parar aqui para mim ver como é que é essa série. Mano, eu me apaixonei pela série. Cauã tava comigo há 2 meses. E eu comecei no TikTok postar alguns trechos da série, onde eles falavam sobre a conscientização da sociedade para a questão do autismo. Então, quem for ali no app vizinho e rolar antes de todos os meus vídeos, vai ver que eu comecei, na verdade, com a série a Advogada Extraordinária, antes de qualquer coisa, a não ser o vídeo do Cauã que eu tinha feito naquela ocasião. Quando foi no sábado, eu recebi uma criança autista na barbearia e os meninos não conseguiram cortar o cabelo dela. Só que eu já estava com o autismo dentro do meu coração. Eu falei, gente, não vai desistir. Deixa eu terminar os meus clientes que nós retornamos aí. Eu vou aí ajudar vocês. Tava a avó e a criança. Resumindo, eu terminei meus clientes, fui ali, fiz uma brincadeira, falei, galera, ó, um pega um brinquedo, o outro pegou os confetes, jogava para cima, vamos distraindo ele, liga um barulho ali do secador que a gente vai tentar passar essa máquina, que a avó queria passar a máquina no cabelo todo. E aí, então, nós fizemos, resumindo, daqui a pouco tava todo mundo no chão, eu, a avó e mais 2 colaboradores, um fazia cafuné de um lado, enquanto fazia cafuné, o outro jogava o confete, eu passava a máquina do outro. Eu falei assim, eu falei pra menina que trabalhava comigo, falei assim, cara, filma isso aqui, cara, porque eu nunca vivi desse jeito, um atendimento desse jeito. E sabe o que é o mais engraçado? É que a gente não preparou aquilo, só que o sentimento que causou em nós por fazer aquilo foi muito incrível, foi muito grandioso. E aí, então, eu postei. Quando eu postei, obviamente, viralizou aquele vídeo, só que é o seguinte, ali eu vi a dor, porque quem vinha ali comentar não estava indo ali para nos elogiar. Toda mãe e pai estava tentando contar as experiências frustradas da nossa categoria. O insight foi assim. Eu falei, opa, a gente está aqui sobrando boa vontade. Eu sou um cara que eu aprendo tudo muito rápido. Eu sou um cara que eu tenho uma comunicação incrível. E eu sempre, desde quando eu me tornei barbeiro e comecei a fazer conteúdo, eu falava para Deus, Deus, eu quero transformar pessoas. E nos meus workshops eu já fazia esse movimento de motivação. Falei, agora eu entendi por que Deus me preparou para esse momento. Agora a gente vai falar sobre inclusão. E aí, então, eu comecei a trazer conteúdos motivando os barbeiros, mesmo sem praticar, falando sobre a importância disso. E aí fui buscar por conhecimento. Quando eu fui buscar por conhecimento, nego, você sabe, né? Eu só achei a área da saúde. A minha área, 0. Tinha alguns profissionais que estavam ali cortando o cabelo sem informação. E aí eu falei assim, não, agora a gente vai lutar por inclusão, a gente vai trazer motivação e agora eu vou buscar conhecimento, porque vai ser o conhecimento que vai abrir minhas portas. E aí eu fui estudar através de cursos gratuitos, de profissionais da área da saúde. E aí, enfim, hoje eu sou o caduzeiro na área. Tudo a partir do Cauã, que trouxe para mim esse universo da criança, do jovem, não era nem criança, do jovem autista, né? E aí, a partir daí, eu entendi essa necessidade. E eu posso falar com propriedade. Existem 2 caminhos quando você inicia essa profissão, essa atividade da inclusão. Ou você vai ser picado por esse bichinho e você não vai querer mais só cortar cabelo, mas você vai querer lutar para que outros possam fazer, ou você vai ver que não é para você e você, ó, vai embora. Porque é desafiador e só permanece aqueles que sentem dentro do coração. Porque um atendimento atípico, com os desafios você corre e com o resultado você acolhe. Você tem 2 saídas. Você vai correr ou você vai ficar. Eu preferi ficar e tive toda a minha história de vida transformada a partir dessa decisão. Infelizmente, tive que sair da barbearia onde eu estava, porque daí
eu fui por um caminho e eles tinham outro, mas são pessoas excepcionais e que eu sou grato por estar até aquele momento. Eu falo que na nossa vida a gente tem... cada ponto tem uma estação de pessoas que passam por ela. E eu acho que a estação no qual eles me deixaram era a estação necessária para que eu voasse e seguisse meu caminho. E eu sou muito grato a eles e a tudo que aquela pessoa me ensinou. Porque eu posso dizer para você, se eu sou inclusivo hoje, é porque a minha base foi muito importante para mim. Cara, assim, ó, que eu vou te dizer assim, é por isso que eu digo que eu tenho que não é me cuidar porque eu sou uma pessoa que eu não me cuido nesse sentido. Eu me emociono pelo sentido, sabe? Tu contando a tua história, o teu trabalho, como tu faz, as frustrações de pais, de família, essa frustração eu passei muito tempo, sabe? Graças a Deus agora eu não passo, tá? Porque eu vou ter, eu digo, eu tenho que pronunciar, porque esse profissional que trabalha próximo do município onde eu moro aqui, ele faz um trabalho, eu posso dizer, humanizado, assim, é um barbeiro, é o tipo de um início, um trabalho que ele tem assim, sabe? Não é um caduzeira, vamos falar Sim, assim, mas sim. eu digo, posso dizer de propriedade, assim, ó, que ele tem esse olhar humanizado e assim, tu nasceu com isso, sabe, Cadu? Tu nasceu com isso. A gente, tu foi trabalhar, tu foi olhar, tu foi entender essas famílias, mas a pessoa nasce para isso aí. Porque o meu filho, assim, eu digo assim, tu sabe como é que é, porque tu trabalha na área e tu atende os autistas. O meu filho é um autista nível 3 de suporte severo, então não é qualquer autista. A gente sabe que todos têm a sua dificuldade, mas a gente sabe que já é bem difícil. Ainda E mais o meu filho hoje, se eu agora nesse levar. cenário. E o meu filho hoje, se eu for levar ele a cortar um cabelo, ele vai lá no barbeiro, ele corta, ele senta. No começo ele não que tal a história como assim, tu vai lá na primeira, não vai, mas não dá, vai depois de novo, não insiste para não ter os traumas. Agora ele já senta na cadeira, ele já bota a capa, não botava, cortava sem capa, vai lá e corta. É um adolescente de 17 anos, não é uma criança de 2, 3 ou 4 anos. Claro. Então, essas frustrações que a gente passa, também vem aquelas conquistas depois, sabe? Por isso que eu digo assim que eu me emociono de viver isso e também entender que eu posso também ajudar outras famílias nesse sentido. Porque desse barbeiro Thiago, lá o patrão barbershop em Imbé, é assim, eu sempre falo assim, ele já ter feito live comigo também, eu lembro de um momento agora que ele já está bem mais do que no começo onde ele fez comigo aqui, que ele falou uma palavra que isso motiva a gente, sabe? Tu foi aquele estralinho que eu precisava que conseguiu, que era isso que eu queria mesmo. Então, assim, ele faz os dois trabalhos, ele não consegue só trabalhar com o autista, mas ele consegue organizar a agenda dele para também Eu atender. Então, a gente trabalho vê com os dois como é pontos. importante. E como tu diz, né? É que assim, eu tenho muita visão de que a inclusão não é sobre só eles, é também eles. A minha barbearia ela veio de uma vaquinha online, feita pelo Razões para Acreditar. Obviamente, quando eu saí, como eu falei, eu saí daquele local onde eu trabalhava, eu não tinha condição financeira de abrir, eu vim atender na minha casa e parei os atendimentos com as crianças autistas por acho que 1 ou 2 dias. Eu parei de divulgar e parei de fazer vídeo, porque eu não tinha onde atendê-los. E aí a Razões para Acreditar fez essa vaquinha. Quando eu pensei em como montar a minha barbearia, eu pensei nas fases desses autistas. No entanto, é isso que eu explico. Eu tenho uma capacitação, né? Eu tenho uma formação hoje na Hotmart, onde eu explico até sobre isso. Eu pensei no desenvolvimento do autista, até ele chegar na fase da adolescência. Só que eu entendi que quando ele chega na fase da adolescência, o autista ele é um aprendizado constante, principalmente de níveis de suporte maiores. Então, quando a gente chega na fase da adolescência, que a gente chegou a fazer esse trabalho que nem hoje seu filho já senta na cadeira, seu filho bota a capa, eu não posso deixar ele mais no universo infantilizado. Eu preciso trazer ele para esse universo da barbearia tradicional, para ele se sentir pertencente. Opa, agora eu sou um homem, eu sou um adolescente. E outra, a gente tem que entender que eles são seres humanos. Ele vai ter sentimentos do adolescente, os hormônios vai vir, vai mudar cabelo, vai vir barba. Como é que eu vou deixar ele naquele ambiente infantilizado? Então, a minha luta maior, quando eles me propuseram fazer a minha vaquinha, foi entender como que eu poderia fazer essa transição dentro da sala para ser algo evolutivo, mas também de trazer esses jovens para dentro da barbearia tradicional. Por quê? Porque a barbearia tradicional vai enquadrar ele nessa transição da fase da criança para a fase da adolescência, preparando ele para a fase adulta num ambiente próprio para o adulto, para o jovem, para o adolescente. Então, a inclusão não é só eles, é também eles.
eu ensino isso para os meus alunos, que assim, a gente não pode viver só do atendimento com a criança autista. Porque a gente sabe que o retorno das famílias é mais longo. Você não faz o corte de cabelo de um autista de 15 em 15 dias. Eu tenho cliente que faz, mas eu sei que é esporádico. Só que o que acontece? Para a barbearia se manter de pé, a gente precisa olhar também para outros horizontes. E para o jovem, agora então, passado por esse processo da dessensibilização, para o jovem autista se sentir pertencente, ele tem que olhar para o lado e ver os amigos da mesma idade que ele fazendo uma barba, fazendo uma sobrancelha, fazendo um corte de cabelo. Opa, peraí, eu não sou mais aquela criança, eu não sou mais aquele jovem. E muitas pessoas querem que o autista seja um jovem criança. E o autista não, ele tem direito de sentir os prazeres que a gente tem, ele tem direito de entender que ele é merecedor de estar nos lugares. Obviamente, a gente tem, sim, as diferenças, dependendo do nível de suporte, que a gente não vai olhar para um autista, como é o caso do seu filho de nível 3, e a gente vai achar que ele vai ser um jovem adolescente de 17 anos com as mesmas características de um autista de nível 1 de suporte, por exemplo. Mas ele merece ter experiências como um jovem de 17 anos. Ainda que ele não responda dessa forma, ele merece ser visto como um adulto, ainda que ele não responda dessa forma. Então, a inclusão é também eles, e não só eles, porque senão ele não tem o sentimento de pertencimento no nosso universo. Então, eu olhei já por o horizonte. O seu barbeiro está de parabéns aí, que cuida dele, eu não sei quem é, depois se você puder me mandar, quero segui-lo, porque isso é muito importante, esse olhar dele. Isso é bem bacana. Porque a gente vê, que eu sempre digo, eu tô aqui te entrevistando aqui, mas sou teu fã, né? Não adianta eu te dizer assim, porque eu te acompanho e a gente vê cada passo que acontece, cada história, cada criança, cada adolescente que tu atende, cada momento que passa ali, porque aquele pinguinho de esperança que a gente sabe que pode, o autista ele pode ter o espaço, a criança com síndrome de Down ela pode ter o espaço, o adolescente ele pode ter seu espaço, que eu sempre digo, a gente sempre fala, o mundo autista, não, eu digo assim, o mundo é de todos, na realidade, o autista ele tem que estar incluso na sociedade, porque eu sempre falo nessa situação do meu filho, eu sempre pontuo o meu filho, porque assim, ó, eu nunca imaginei que o meu filho tá com 17 anos, quando soube o diagnóstico dele, não me assustei, assim, que aquele luto, eu como um pai, tá? Mas eu tinha até entender mesmo como é que era, como é que eu ia conseguir sair, eu digo assim, porque eu pensei que meu filho ia ficar entre quatro paredes, barbeiro, almoçar fora, sair para passear, ter uma vida o mais normal possível. Eu digo assim, as dificuldades do dia a dia todo mundo tem. Então eu fiquei imaginando assim, ó, hoje eu posso dizer com muita dificuldade, ainda vai ter muito o que fazer. Eu sou realizado na minha vida como um pai, sabe? Que isso para mim eu até me emociona muito a falar, porque a gente que é pai, tu sabe o que eu tô dizendo, cara, assim, ou pai em si, com um filho autista, muitas vezes as mães são mães solo, sabe? Então isso me emociona um pouco, porque por o meu filho ter uma deficiência, eu não posso virar as costas para ele. Eu sempre digo, Deus me deu a oportunidade, sabe? Isso eu gosto de pontuar muito, de ser pai. Mas eu digo, mas é pai mesmo. Então Olha, hoje eu eu vou me dizer para você, são poucos os pais que ficam. Esses são poucos. Só que os que ficam, de coração, não é porque eu tô falando com você que você é pai, não. Os pais que ficam, eles não são só pais, irmão. Vocês não são só pais. Eu sei o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido. Vocês são, desculpa a palavra, mas são F pra caramba, gente. Porque eu vou falar para você. Você gereia a casa, você não tem, você se sentir muitas vezes impotente porque aquela pessoa que depende de você, muitas vezes você não consegue suprir tudo que você gostaria. Você tem que lutar com a incerteza do que o seu filho vai receber da porta para fora. Você tem que ser marido, você tem que ser homem, você tem que... eu atribuo isso muito às mães, obviamente, não vou nem pontuar aqui. Mas vocês, uns falam assim, mas é o mínimo que eles têm que fazer. A gente sabe. Só que tem pai que faz mais que o mínimo. Tem pais que faz coisa que a gente não imagina, porque eu vivo isso ali dentro, irmão. Eu sei os pais que chegam até mim. Então, de coração, não é porque a gente está aqui nessa live. Eu quero que você se sinta abraçado por mim, pelo pai que você é. Eu tenho certeza, que o maior presente para o seu filho não é o que você proporciona, mas é ser um pai presente. Pode ter certeza que o maior presente que você dá para o seu filho não é proporcionar as coisas que você proporciona, mas ser presente para ele. Eu acho que isso daí acho que é a maior lição
que vocês dão para um filho é ser presente. Porque tem mais uma coisa, sabe, Cadu, assim, por o meu filho não ser um autista não verbal, né? Então ele não fala, não se expressa, e a gente sempre fala assim, todo mundo às vezes pergunta pra gente, pergunta pra mim, você, tá, mas tu imagina se teu filho for falar, gente, assim, ó, primeiro a minha maior preocupação é socializar, e segundo, eu ter o abraço do meu filho, ter a compreensão dele, o olhar que ele está me olhando em algumas situações, tanto a parte boa, alguns momentos difíceis de uma crise, e ele olhar para mim e se sentir que eu sinto ele também, às vezes é muito mais tu receber uma palavra assim, eu te amo, pai, Tem oi, coisa tudo que não dá bem? para falar. É só você, Então, tem coisa que você vive que as pessoas lá fora não vão entender, mas que é muito mais gratificante. Se a gente ouve a voz de um filho, eu acho que deve ser uma emoção muito grande. Mas quando você olha para o olhar de um filho e que no olhar ele já está te demonstrando tudo, porque as pessoas que não convivem com os autistas não entendem. Mas a expressão de um autista fala mais do que a própria voz, porque eu vivo isso aqui dentro. A expressão, o olhar, as atitudes. Gente, é só vocês convivendo. Eu desafio você, quer entender um autista? Convive. Se você conviver, vocês vão entender que os caras falam sem sair voz. Essa é a realidade. Eu até tenho um vídeo que eu falo muito sobre isso. É uma voz que nada fala, mas que você consegue ouvir através de um gesto. É algo surreal. Eu acredito muito que você deve ter uma conexão muito forte com seu filho, ainda mais você é canceriano, você é muito emotivo. E essa emoção, quando você passa para ele, você consegue também trazer a palavra no qual talvez ele não entenda em ditos, mas em expressivos. E eu acho muito bacana. Os pais que ficam, realmente, gente, os pais que ficam são incríveis. Que muitos mais pais possam ficar e entender que aquela pessoinha ali é a pessoinha mais especial que Deus poderia te dar, porque é um amor incondicional e sem pedir nada em troca. A gente vê muitos filhos crescendo e a vaidade ultrapassando a humildade. E muitas vezes esquecendo da onde veio, da onde saiu, do quanto você viu seu pai e sua mãe se esforçando para fazer o melhor para você. A gente vê muito disso, filhos adultos e que se esquece da base que teve. Pode ter certeza, irmão, que esse seu filho ele nunca vai te esquecer. Ele nunca vai deixar de valorizar pequenas coisas que vocês fazem por eles. Eu sei porque são mais de 100 atendimentos aqui, individual, e que eu consigo olhar dentro do olhinho, eu consigo ver exatamente cada vez que cada um faz um gesto de amor, de carinho, e é muito especial participar disso daí. com certeza, assim, uma coisa que isso também eu gosto, isso é para tirar a dúvida contigo, claro. Assim, como é que tu consegue, assim, sabe, atender tantos, eu digo assim, porque de um atendimento para o outro, existe muitas situações, né? Esses dias eu vi um vídeo teu ali que teu espaço ali tava virado como é que uma bagunça no momento depois daquele, como é que tu consegue isso, meu? Não Como é sei que tu explicar consegue para organizar tudo isso? vocês, gente, como que Deus traz força. Mas se tem uma coisa que Deus fez nesse cabinho aqui, foi dar força, tá? Eu sou grato demais por esse Senhor que me guia, porque eu vou te falar, até agora, há pouco tempo, eu cortava cabelo, eu limpava a sala, eu agendava, eu cobrava, eu fazia conteúdo, eu editava, eu fazia aula, eu conversava com o aluno, eu fazia os cortes de cabelo típico e eu tinha que gerir minha casa. Só que tudo isso sozinho, só eu e minha mente, porque nem anotado eu nunca anotei, eu nunca fui cara de anotação. Infelizmente, tem que começar porque tem muita coisa que se eu anotar vai dar até um livro. Mas o que eu posso dizer para você é que o conhecimento fez com que eu entendesse a jornada de um autista na barbearia. Por isso que eu tenho esse workshop. Então, o que acontece? Ali dentro das salas, os atendimentos são feitos de 1h20 em 1h20. Por quê? Porque o meu corte de cabelo ele já comporta tradicional. Se você viesse na minha barbearia, eu colocaria ali para fazer só o seu cabelo 40 minutos. Obviamente, se eu quero colocar mais cliente, eu vou fazer o seu em 25, no máximo meia hora e encaixo mais um. Mas eu não trabalho por quantidade, eu trabalho por qualidade. Eu quero que as pessoas que vieram, os 10 que eu atendi hoje, eles venham amanhã de novo. Eu não quero atender 20 hoje para voltar a 8. Não quero, essa soma para mim não bate. Então eu trabalho por qualidade. Então o que acontece? Eu coloquei um atendimento padrão de 1h20 para crianças que têm sensibilidade. Só que eu criei uma rotina de atendimento. Então eu já sei como conduzir o atendimento. Obviamente tem a adversidade, até porque eles são uma caixinha de surpresa que eu só consigo ver quando eu abro. Isso aí eu não tenho como fugir disso. Mas eu tenho um padrão. Eu tenho um momento que eu consigo avançar para cada etapa desse atendimento.
Eu tenho um começo que vai me livrar, se lá na frente ele se desorganizar, o manejo para concluir o corte está mais ágil, porque a forma como eu iniciei já me dá uma abertura para me finalizar. Então, por que eu consigo ter essa condução e eu consigo fazer tudo isso? Porque eu já criei um começo, meio e fim. A prática, ela leva à perfeição. Um barbeiro, ele é muito dinâmico na sua atividade. Ele vai começar sempre pelo mesmo lado, as coisas vão ficar sempre de um lado só, então a gente vira um robô. E eu posso dizer para vocês, o atendimento das crianças autistas, obviamente cada uma com a sua diversidade, eu virei um robô. Eu sei quando eu começo, eu sei as perguntas que eu tenho que fazer, eu sei os pontos que eu preciso ligar para me entender como aquele autista está recebendo essa informação, eu sei a hora que eu vou avançar ou a hora que eu vou parar. Por quê? Porque eu estudo a expressão facial do autista o tempo todo. Eu converso com os pais olhando para eles. Então, eu sei quando eu tirei um cabelo e o cabelo caiu sobre ele e ele não se incomodou, então eu posso avançar. Tanto quanto eu sei que eu tirei um toquezinho na cabeça dele e ele já mudou a expressão facial e eu já sei que eu tenho que interromper. Então, essa habilidade do manejo com a criança faz com que eu tenha uma assertividade maior com relação ao tempo. Pode acontecer de ter adversidade? Muito poucas. E aí, o que acontece? A cada final, o tio Cadu tem que arrumar toda aquela sala, tem que limpar toda aquela sala. Enquanto eu não limpo, eu não deixo entrar. Por quê? Porque se a criança que entra, ela já tem dificuldade com questões sensoriais, um cabelinho que pega na mão, alguma coisa do tipo, se ela entra com a barbearia suja, na hora que ela bota a mão no tapete, ela já suja a mão de cabelo. Isso já vai trazer desorganização. Então, eu preciso manter a barbearia organizada para quando ela entrar, tudo tá ali preparado para ela. Então, é tudo pautado no meio do tempo, tudo bonitinho. Hoje eu posso falar com propriedade. Muito raramente eu atraso um autista. Eu quase sempre consigo ter um controle maior dos atendimentos, graças a Deus. Não fica o melhor corte de cabelo, obviamente, mas é sempre o melhor que a criança pode. E aí, quando eu vejo que o tempo está terminando, eu dou uma acelerada e interrompo. Ó, mãe, até aqui. Por isso que eu falo, conhecimento, ela te dá segurança. Por quê? Porque até a criança, a partir de um certo momento, já está exaustivo para ela, porque elas ficam muito em fuga. Então, aonde eu vou ter um maluco do meu lado? Aonde eu vou ter um maluco do meu lado? Quando pensa que não, ali passou uma hora, a criança já não está esgotada. Quando ela já não vem da terapia, que ela saiu de um quartinho para ir para outro quartinho. Então, a criança já está extremamente desgastada. Então, eu preciso ter essa compreensão para saber a hora que eu vou botar o pé no freio e falar, ó, mãe, até aqui a gente conseguiu, tá bacana, finalizar aquilo que precisa, e agora a gente vai para um outro atendimento para a gente dar sequência. Porque chega uma hora que tá cansativo para a criança, com toda a certeza desse mundo. Ela já não aguenta mais fuga. Você vê que ela já está esgotada. Então, assim, o conhecimento é uma das chaves para a inclusão. E se você entende o manejo com essa criança, obviamente, com a prática, você consegue entrar aí numa linha de atendimento mais assertivo. Para ver, né, como tu explicando assim, como tu diz, né, é um robô, tu segue um jeito e é aquele jeito ali, né, e a perfeição, né, o trabalho é um atrás do outro, né, Cadu, assim, a gente vê que o teu trabalho eu não digo fora do comum, porque tu nasceu para isso, tá, eu vou voltar a pontuar, tu nasceu para isso, então e é para acontecer e está acontecendo. Graças a Porque a Deus. gente sabe tudo o que aconteceu na tua vida, o teu dia a dia, o que tu era para ser feito, ou foi feito, ou não foi feito. Tanto que eu vou até te perguntar, porque esses dias até eu vi tu botando nas tuas redes sociais, quando é e como surgiu os Anjos de Tesoura. Sim, os Anjos de Tesoura foi, como eu falei, a gente viralizou. E as pessoas usavam muito o termo, cara, vocês são anjos que fazendo esse trabalho com essas máquinas, com essa tesoura. E aí, quando eu decidi fazer esse trabalho de inclusão, eu falei assim, cara, isso tem que ter um nome, porque virou um projeto no meu coração. Virou um projeto muito rápido. Quando eu falo, as pessoas não entendem. Gente, o chamado, e não é, eu sou um cara que eu sou muito Deus presente nos detalhes da minha vida. Então, um chamado, você tem que fazer uma escolha muito rápida. Só que você também vai deixar muita coisa para trás. Eu passei um deserto muito grande para eu permanecer onde eu estou. Só eu e Deus sabemos o deserto no qual eu tive que passar. E assim, esse anjo de tesoura, ele veio a partir do momento que eu entendi que eu tinha um chamado e falei assim, a partir de agora a gente tem que ter um nome para isso. Por que a gente tem que ter um nome para isso? Porque eu quero levar para mais pessoas. E não adianta eu chegar levar para mais pessoas algo vago, algo em vão. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? E esse meu trabalho, eu já era o caduzeira na área, tá? Caduzeira na área eu sempre fui, desde quando eu comecei a trabalhar com barbearia. Que eu entrei na rede social quando eu virei barbeiro. Antes de ser barbeiro, eu não mexi em rede social. Eu tinha muita coisa, pouca coisa aleatoriamente. Então, o que acontece? Eu falei, cara, para eu chegar no coração das pessoas, eu preciso entender
o que eu posso fazer para ficar mais fácil daquela pessoa que parou para me ouvir entender o que eu quero entregar para ela. E aí o que aconteceu? Estamos ali stalkeando, vendo os comentários, porque eu precisava entender mais qual que é a dor, o que as famílias estão passando. Porque o que acontece? E aí que muitos barbeiros, eles nunca prestaram atenção nisso. Quando eu trouxe a meus atendimentos para as redes sociais e os pais começavam a falar as adversidades, gente, aquilo ali é uma escola. É que as pessoas não olham para onde tem que olhar. Mas esses comentários, eles são uma escola. Por quê? Porque daí a mãe está contando a dificuldade. Eu, como um solucionador dessa dor, eu tenho que entender que agora eu vou buscar para sanar essa dor. Mesmo que não tenha chegado em inatividade, mas eu quero estar preparado quando essa hora chegar. O que você está falando do seu filho, poucas coisas que você fala do seu filho aí, que você acabou de falar, de botar capa, disso, daquilo, essa dor, quando eles já colocavam ali nos comentários, eu já tinha que estar preparado para quando isso chegasse na barbearia, porque eu estou começando a trazer um público muito grande. Então, o que acontece? Eu tinha que chegar nas pessoas. Aí lá vem um anjo de tesoura, todo mundo ali, nossa, vocês são anjos, não sei o quê. E aí tinha um conflito muito grande, por quê? Porque dentro da comunidade atípica no qual você pertence, existe um conflito entre si. Aquelas famílias que não ligam de chamar o filho de meu anjo, anjo azul e nananã, mas existe uma comunidade muito conflitante que diz, não, eles não são anjo, eles não têm nada não sei o quê, eles não estão azul. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu uso o termo, eu não uso o termo, como é que a gente vai fazer esse manejo? Porque muitas famílias não gostavam quando eu colocava no vídeo embaixo, escrito um anjo azul. Porque a gente estava entrando no universo no qual eu não conhecia. Obviamente, por mais que eu estava colocando ali para fora algo que eu sentia, para algumas mães que estavam ali dentro, aquilo não era legal. Então eu tive que fazer, vou colocar assim, um letramento sobre a condição, sobre essa forma de tratamento, para que as pessoas se sentissem confortáveis. E aí então eu falei assim, cara, anjos de tesoura. Primeiro, a maioria dos cortes de cabelo é feito na tesoura, porque a máquina é sempre um desastre nos primeiros atendimentos. Então a tesoura ela vai estar sempre presente dentro da vida do barbeiro inclusivo. Segundo, o anjo não pela criança autista, mas pela atividade de fazer por qualquer pessoa sem olhar quem seja. Então eu falei, cara, anjo de tesoura bateria muito legal. Aí eu comecei a fazer enquete nas redes sociais e eles super abraçaram. E aí eu falei assim, cara, o anjo de tesoura não nasceu do Caduzeira, nasceu das famílias que comentavam nos vídeos do Caduzeira, a atividade que o Caduzeira fazia, que faz aí com que eles tenham esse sentimento de ser, você é um anjo, cara, você é um anjo na vida das pessoas, você é um anjo na vida dessas crianças. Pô, então se vocês estão me trazendo essa realidade, então a gente vai colocar anjo de tesoura. E aí eu coloquei isso virou minha marca, obviamente é registrado, tudo bonitinho, tudo no meu nome, assim como a Caduzeira na área também é registrado. E hoje eu falo para as pessoas, o meu maior sonho é ver o embleminha dos anjos de tesoura em todas as barbearias espalhadas pelo Brasil. Todas as pessoas que fazem a minha capacitação, eles se tornam parceiro. Eu mando a logo, eu deixo usar, eu quero que use. Porque essa tesourinha com asa, quando um pai passar na frente da barbearia e ver na placa, fala, opa, posso trazer meu filho aqui. Aqui tem um rapazinho que atende o meu filho. Eu não preciso mais só da característica do emblema do autista. Porque a gente sabe que isso daí, às vezes, dentro da estética da barbearia, de um painel, a gente entende. Eu digo por mim, na bandeira da minha barbearia, eu coloquei os quebra-cabeças em volta. Acharam que era GLS. Quando eu coloquei barbearia típica e coloquei ali os quebra-cabeças, acharam que era GLS. Aí eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão em que mundo? Que eles entraram falando isso, né? Eu falei, vocês estão em que mundo? Vocês não entendem sobre o autismo ainda? Vem cá que eu quero falar para você. Então, dentro da logo, aí, ó, dentro da logo da barbearia é uma fitinha com a fitinha do quadriculado. Então, assim, eu quero que isso esteja em todas as barbearias. Todo barbeiro que faz esse trabalho, colocar essa logo na camisa. Eu sou um barbeiro, inclusive, eu sou um anjo de tesoura. Eu faço um trabalho que as pessoas lá fora não estão fazendo e que deveriam fazer. E eu tenho certeza, assim, dentro do meu coração, Deus já falou isso em vários momentos da minha vida, que esse anjo de tesoura vai chegar nos lugares com certeza e muitas pessoas vão estar aí fazendo esse trabalho. E repito, não é porque é criança autista, não é direcionada ao anjo criança, mas é a atividade do profissional que está fazendo sem olhar quem e a necessidade que precisa ser feito para fazer com que aquela criança tenha esse sentimento de pertencimento, ou um jovem ou um adulto. Cara, assim, a gente vê como é gratificante quando a gente ouve, sabe, o teu jeito de passar para os pais atípicos, tá? Não para mim, mas é para todos que estão ouvindo a gente aqui, porque como eu falei já antes, né? Uma esperança que pode não, vai acontecer.
Se Eu Deus acho quiser. que assim, a nossa sociedade em si, eu sempre falo, pela convivência do autismo que a gente tem, nós vamos viver isso vai ser normal no nosso dia a dia, nós vamos viver E com o é autista, aí que ou na as pessoas têm família, que entender, cara. As pessoas têm ou que na família ou no entender dia a dia. que agora, na visão que a gente está tendo, obviamente, nos estudos que tem se chego, com relação a esses números de diagnóstico, agora mais preciso, agora com mais objetivo, as famílias agora também olhando mais para suas crianças e olhando as características que agora sim, com as informações que muitos trazem, agora as mães começam a ligar o alerta muito cedo. Opa, tem alguma coisa ali, vamos dar uma olhada, vamos ver o que está acontecendo. Gente, a ciência ela já tem sido exata na proporção que tem chego, a gente tem um futuro que não está tão distante, que o número vai cada vez mais aumentar e a gente precisa preparar a sociedade. E aí não é preparar para dificuldade, não, tem que se tornar normal, tem que se tornar comum. Ah, você tem uma barbearia, você atende criança autista, é comum, não é porque ele é o autista, é algo de outro, não, ele é um ser humano. E que agora, com o conhecimento, ele está se sentindo pertencente. Então, quando a gente traz aqui para as pessoas, que as pessoas precisam buscar por conhecimento, que as pessoas precisam entender que esse universo não é um universo paralelo, é o nosso universo, é o nosso mundo, a gente vai entender que vai ser comum você caminhar com seu filho e ir numa padaria, você não precisa olhar para a placa se você tem direito a você pegar uma fila preferencial. As pessoas já te direcionar. Tá com a criança autista? Não, aqui essa fila já é sua, isso aqui já é pronto para você. Você não precisa ficar tendo que se justificar que o seu filho, que não parece ter uma deficiência, tem uma deficiência. A pessoa que está ali entender que a criança que está chegando, ela já tem que ser direcionada. A mãe não precisa passar pelo transtorno de falar, ai, tem fila preferencial? Não, mãezinha, olha, pode chegar no meu caixa, eu sou a caixa preferencial. Eu já estou vendo que o seu filho está com o cordãozinho, ou você está com o cordãozinho, está identificado. Eu não preciso explicar nada para quem está na fila. Eu preciso direcionar para você, porque eu estou aqui para te atender. Então, assim, quando a gente começar a trazer isso para a sociedade, que a gente vai só conseguir trazer esse sentimento de pertencimento quando a gente mudar dentro da gente, quando a gente mudar o nosso olhar para vocês, vocês vão ver que vai ter uma qualidade de vida gigantesca, eu não tenho dúvida. E sem contar que eu vou falar mais. Juiz autista, advogado autista, PMs autistas, professores autistas. Se a gente não cuidar dessas crianças, a gente não vai ter a quem recorrer no futuro. Porque a gente cansou de escutar isso, e isso é a maior verdade do mundo. As crianças é a esperança do futuro. E os autistas faz parte dessas crianças. Os autistas, ele não é autista, ele não vai me ajudar no futuro. Gente, pode ter certeza que para você conseguir um remédio do futuro, vai ter que passar por a mão de alguém autista. E se você não cuidar agora, nem o seu futuro vai estar garantido, nem dos seus filhos vai estar garantido. É porque a gente vê, né, Cadu, assim, quando a gente fala, né, o futuro, quem é pai e mãe atípico, eu sou um, por exemplo, se eu não consigo pensar lá na frente, sabe? Eu, né? De repente alguns pais podem falar diferente do que eu tô falando, porque eu tenho que viver o dia de hoje, Sim. o dele, o meu, porque se eu pensar lá no futuro mesmo, eu acabo, a gente vai falar a palavra adoecer, porque tu tem toda aquela preocupação, medo, frustrações, porque meu filho é Mas um você tem autista o medo severo. porque você não vê uma sociedade inclusiva. Porque Sim, quando você projeta, eu tenho certeza que se você vivesse numa sociedade onde o seu filho fosse mais bem acolhido, as necessidades, os direitos, você dormiria com mais tranquilidade. Então você imagina um pai, além de toda a correria que você já tem no dia, você ainda tem que conviver com a incerteza do amanhã. Porque é isso que vocês convivem. Vocês convivem com a incerteza do amanhã. E quando eu faltar? Como é que vai ser? Como é que vai ser para o meu filho? Muitas de vocês, até a própria família já não é mais rede de apoio. Como é que vocês vão ter perspectiva de futuro se as pessoas que deveriam amar já não estão acolhendo? Isso, essa é bem, realidade é gritante demais. é bem isso aí, porque eu digo assim, além de eu sempre falo, além de ser um pai atípico, ter a minha rede social, sou influencer, a gente sempre sabe que tem que estar sempre mostrando a inclusão, eu ainda, lá fora o meu trabalho, que é totalmente fora isso aqui, né, eu sou trabalho na construção civil,
Então eu ainda faço parte de duas associações aqui na volta, no meu município, assim, uma no município e outra em outro, para ajudar essas famílias atípicas, que a gente sempre fala, eu por ter uma condição um pouquinho melhor, como a gente diz, eu consigo monitorar meu filho, eu consigo ajudar meu filho, mas tem muitas famílias carentes que têm já o filho especial, né, o filho autista, não tem, então a gente se torna aquela rede de apoio, e aonde a gente sempre vê, assim, cada situação que a gente passa, porque às vezes, assim, a gente tem que ser forte, sabe? Eu sempre falo, meus familiares muitas vezes perguntam, sabe, de onde é que tu tira às vezes tudo isso aí que tu faz, toda essa tua vontade, é porque assim, eu nasci, assim como eu digo assim como eu te falo, né, Cadu, tu nasceu para ter um dom, ter esse teu, Deus te deu isso pra ti, é um propósito, é tu viver esse teu mundo atípico aí, ser esse barbeiro, esse ser humano, né, sensacional que tu é. Eu acredito. Eu tenho isso comigo também, sabe? Deus me deu a oportunidade de ter o meu filho especial, meus dois filhos, um especial, outro. Os dois são especiais, um sendo típico e o outro atípico, então os dois são especiais. Mas viver isso aí, para mim, foi um aprendizado da minha vida, porque eu sempre falo, se ele não fosse um autista, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje aqui. Eu não estaria passando a inclusão já, não, mas tu ia entender, tu ia ajudar o outro. Não sei, eu acredito que não. Não, Porque eu não estaria passando uma eu acredito. dificuldade, Porque eu não estaria passando essa vocês necessidade. renascem, né? Quando vocês pegam o diagnóstico, vocês renascem de novo. Vocês ressignificam a paternidade, a maternidade. Vocês têm que aprender novamente. É como se nascesse de novo uma nova criança. E eu digo mais, vocês que são pais de crianças típicas e atípicas, vocês têm um desafio. Como dosar esse amor? Como não deixar faltar para aquele típico a atenção? E eu trago isso muito aqui porque eu vivo isso dentro da barbearia. Muitas vezes o filho típico vê a mãe levando o atípico para dormir, porque a gente sabe que vai precisar de um cuidado maior até para ele se desligar, que muitos deles até esse time de descansar, tem distúrbio do sono, tem N motivos. Só que aí, quando você coloca para dormir, você vai embora, porque você está cansado. Só que o que está deitado, ele viu que você colocou. Nem sempre a mãe sai dali e vai dar um abraço e um beijo naquele que está deitado. Porque a mãe se preocupou em colocar aquele, não é maldade da mãe. Só que aquele que está deitado também queria um cheiro, também queria um cafuné. Por que, meu irmão? E aí, daqui a pouco, você, sem que você imagina, a aparência é que você não ama tanto quanto. E eu tenho escutado isso lá dentro, infelizmente. Tio Cadu, minha mãe não me ama como ama meu irmão. Meu irmão pode fazer várias coisas, minha mãe não deixa eu fazer tantas coisas. E aí você tem que fazer um remanejo de trazer para aquela criança que está ali, por exemplo, no meu caso, que ela é tão capaz, ela é tão grandiosa, que a mãe prefere dar atenção para a criança porque você é capaz, porque você consegue. Para tirar aquela responsabilidade. Porra, tá faltando também aqui um pouquinho para mim. Então eu admiro muito vocês que têm filho típico e atípico, porque vocês é um conflito muito grande da necessidade que o filho típico precisa, que querendo ou não, eles também precisam de amor, de acolhimento, de olhar, de ajuda. Só que a criança atípica, ela puxa muito da sua atenção, das necessidades, e vocês têm que dosar para fechar todas as lacunas desses dois coraçãozinhos. Eu acredito que é um desafio muito grande. Obviamente, a gente, quando tem um irmão típico, ele se torna o super-herói do irmão, né? Por mais que eles brigam, mas existe o cuidado. Só que a gente esquece também um pouquinho que um cafunézinho na hora que foi ali deixar um abracinho aqui, ô filhão, eu também te amo. Cara, vocês têm que se reinventar, cara. Eu sou fã de vocês, de coração. Eu sou fã, sim, de um pai e de uma mãe atípica, porque só quem convive entende. Vocês se quebram toda noite e se reconstrói toda manhã. E eu não sei como vocês fazem isso. Só sei que é Deus com toda a certeza desse mundo. Porque é uma realidade que só quem tá sabe. E a gente vê que... Claro, eu acredito muito nisso, sabe? Pra gente vivenciar o autismo, né? Ter o dia a dia em torno disso, que a sociedade vai, sabe? Não é fácil, é difícil, mas vai melhorar, sabe? Assim, essa questão de tu entender o próximo, porque eu sempre falo em questão, a gente fala em fila, em preferencial, e pode, não pode, que nem tu falou antes ali, que não vai precisar a gente estar olhando, implorando ou pedindo, porque, por exemplo, eu sou um pai, meu filho é autista, eu vou no local, vou no mercado, por exemplo, eu não uso a fila preferencial. Eu Tem organizei bastante. o meu filho, que já Pra não não é, a gente sabe precisar. que não é fácil, para não precisar. Se eu Legal. precisar, eu vou usar. Mas eu sei que também tem muitas famílias que não é que não conseguiu organizar, é que é difícil mesmo, tem que usar a fila mesmo. Sim, sim. E aí quando a gente vê,
que a gente vê que a sociedade ela tem que amadurecer um pouco mais, a gente sabe que tu não precisa olhar com um olhar assim, às vezes, julgando, sabe? Eu sempre falo isso. Sim. Porque eu vou falar com um pai, onde eu já passei muito isso, e agora eu consigo lidar com aquele olhar, sabe? Que é de não saber o que é mesmo, mas já tá te julgando. Antes de tu Sim. julgar e foi olhar atravessada, a gente sempre vai, vou falar aquela fala que tu também já ouviu, pá, se fosse meu, Ah, uma boa de umas palmadas já resolvia. Mas sim. tu não sabe, não é birra, não é manha. Às vezes é um autista. E eu já olhei muito disso e vivenciei muito disso, mas eu não bati boca. Eu não xinguei. Às vezes eu pensei, se você quer me ajudar, ele é autista. Aí já desarma, Já sabe? desarma. Porque daí tu Exatamente. já tu tá falando uma coisa que tu não sabe. E agora a gente vê assim, ó, que tem um Cadu, vou falar de ti, tem um Thiago, que é um barbeiro também, e tem outros seres humanos que em outras áreas também trabalham e olham esse um pouquinho desse lado da inclusão. Então é isso que me deixa, não só eu estou falando por vários pais e mães e famílias atípicas, que a gente pode e vai acontecer Vai muito disso. acontecer. Porque eu falo de verdade para ti, cada hoje estou falando assim, primeiro de tudo, né, que eu vou falar para ti assim, que eu estou realizando praticamente um sonho, eu vou falar de verdade assim, porque eu sempre falo, todos somos iguais, sabe? Mas quando tu começa a olhar, vou te falar assim de verdade agora, uma rede social, tu tá ali acompanhando, esse meu projeto que são 3 anos, tá? Sim. Esse é o terceiro ano que estamos aí lutando e tentando, dizendo para todos aqui que eu não ganho R$ 1 em torno disso, as pessoas já me julgam, mas tu tá Só que ganhando, não, não as ganho nada. pessoas acham, tá? Eu vou Eu não falar por mim ganho. também. As pessoas acham que a gente ganha dinheiro. Eu juro pela alma da minha mãe que tá no céu. Se eu não ganho R$ 1 dentro do meu Instagram, o que eu ganho é oportunidade de estar numa expoteia, de estar numa informação mais inclusão, trazer cliente até mim. Esse eu ganho. Agora, fora isso, eu não ganho nada. As pessoas analisam seguidor como transbordar de dinheiro. Se eu não cortar cabelo desses baixinhos lá dentro, a minha conta não vai fechar. Cara, é isso que me dá mais vontade de fazer e participar, sabe? Porque a gente sempre todos somos iguais, sabe? A gente vai para o mesmo lugar, sabe? E eu falei aqui esse ano quando entrou assim, eu falo com várias pessoas, profissionais de educação, saúde, famílias atípicas, tudo, mas eu vou falar com alguém grande, sabe? A gente fala grande porque a gente olha o Instagram e a gente sabe como a Sim, gente olha o Instagram, né? 200 mil pessoas, 50 mil pessoas, seguidores e assim vai indo. Eu vou falar com alguém assim, porque eu posso. sim. Por que eu não vou poder falar? Porque o que eu estou tentando mostrar é um conhecimento. E hoje eu posso te dizer de verdade para ti, sabe? Eu estou realizando um sonho porque é o que eu queria passar e queria vivenciar isso, sabe? Porque eu vivenciar um profissional trabalhando na área atendendo um autista, já não foi o primeiro que eu levei meu filho e conseguiu cortar, consegui indicar, porque eu sou uma pessoa assim, se eu me disser, ô, moro em Santa Catarina, eu vou te falar, eu tô falando aqui. Sim. Ô, Você tá na mesmo onde? se não tivesse a tua rede social, vai lá no Caduzeira, lá em Itajaí, vai lá, segue ele Sim. lá, ou vai lá, porque ele vai te Você atender. mora onde? Independente, eu moro em Capão da Canoa, litoral do Rio Grande do Sul. Eita, nós, esse Rio Grande do Sul, velho, hein? Esse seu Rio Grande do Sul quase matou nós do coração, hein, meu amigo? Ah, ô meu, assim, eu digo assim, eu não fui atingido com tudo que aconteceu, tá? Mas a gente é atingido indiretamente, eu sempre falo, Eu sabe? acredito. Então, assim, eu vou aproveitar o embalo, a gente fala, esse final de semana já tô indo a Alvorada, que é próximo de Porto Alegre, fazer uma entrega de 30 kits de material escolar para famílias atípicas em Alvorada lá, que eu fiz um projeto, no meu Instagram estava aí, pedindo arrecadação de material escolar, e graças a Deus, com aquela boquinha que ele compartilha com um, compartilha com o outro, fala aqui, fala ali, graças a Deus eu consegui, vou levar material, vou levar estojo, mochila, lápis de cor, canetinha, caderno para 30, pelo menos 30 família típica, 30 É família de maravilhoso. autista vai. Isso não Então tem. é uma coisa assim que eu tenho que falar e me emociona muito, sabe, Cadu? Assim, agora assim, eu não sei se eu vou conseguir terminar de falar isso, porque
o meu filho tava, o meu filho, tá? Também para te entender, é do meu primeiro casamento, mas quase todo final de semana tá comigo. Eu digo assim, eu não abandonei, tá? Eu digo que eu sou pai atípico, mas é ativo, terapia, organizar ele, sair para os locais, exame de sangue, é tudo pai aqui. Então eu digo assim, sabe? Mas o que eu digo da questão de tentar fazer uma ação, sempre tentar ajudar, não é se promovendo, sabe? Porque eu tenho meu filho e ele tem um teto, ele tem uma casa, ele tem um amparo, ele tem um pai, tem uma mãe. E aí tu vê, poderia ser eu, poderia ser Nossa, meu filho que estaria num lugar assim, sabe? Então isso me emociona de falar porque a gente consegue ajudar, sabe? Porque eu sempre falo, um lápis de cor, uma canetinha, um real, uma moedinha, surreal. uma vaquinha, tudo ajuda, sabe? E às vezes as pessoas não é que não querem ajudar, às vezes eu entendo, sabe? Às vezes as pessoas até têm vergonha de querer ajudar com um real, porque acham que é pouco, às vezes. Gente, se tudo que conseguirem ajudar de alguma forma, diretamente eu digo assim, pode ser com valor, mas quando vai ajudar, se é compartilhando, eu digo assim, o cara dizer, gente, compartilha aquele vídeo para mim lá, pô, tá ajudando. Pode É estar sobre isso. pedindo, então é uma coisa que eu tenho que agradecer, sabe? E hoje te agradeço de verdade, Cadu, assim. Eu não gosto de falar essa fala assim, sabe? Assim, porque a live ela é muito boa, sabe? Ela tá se beirando só uma hora de live, como eu combinei contigo aí. A gente sabe que a gente trabalha eu sempre falo das 7 da manhã e vai noite adentro, porque não é só trabalhar, Sim, né? A gente termina o trabalho, tem outras coisas para fazer. E, cara, eu vou te falar de verdade assim, ó. Te agradeço de coração pelas tuas palavras que tu passou aí, por ter esse momento de tá junto contigo aqui. Esse momento que eu vou te dar agora assim, ó. Passa o que tá no teu coração para as famílias atípicas. Uh, os teus projetos que tu quiser passar aí, que tu tá fazendo nesse tempo aí, porque assim, ó, eu só tenho gratidão a cada minuto que eu tive conversando contigo aqui. primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer a você. Agradecer por estar dando esse espaço, porque eu falo muito para as pessoas, em todos os lugares por onde eu passar, eu vou estar falando de inclusão. Porque eu vi uma vida de um jovem vindo de uma cidade de 2.000 habitantes, como da onde eu saí, onde não tinha internet, onde as coisas não chegavam. Na minha cidade, até hoje, não tem ônibus que vai até a minha cidade. Para você chegar até lá, ou é carona, ou você tem que ter alguém que te busque, porque lá nada chega. E eu saí só com a mochila, a passagem dada pelo prefeito e a metade de um primeiro aluguel, feito uma vaquinha para minha família para lavar panela em Balneário Camboriú. Eu sei o que eu passei em Balneário Camboriú. E hoje eu vi a inclusão transformando. Então, quando eu falo para as pessoas que a inclusão ela transforma, porque eu estou sendo transformado. Agora, para as famílias atípicas, o que eu posso dizer para vocês é que, como eu falei no começo, eu sou o exemplo, eu sou o transbordar do grito de vocês, do choro de vocês, da oração de vocês. Por onde eu passar, eu vou falar de inclusão, porque eu sei a dor de quem está vindo até mim. A dor, e não é a dor por ter recebido um diagnóstico, porque isso já foi superado, mas é a dor da incerteza de uma sociedade que não estão olhando para onde tem que olhar. O ser humano que a gente convive diariamente com autismo, ele traz para você um reflexo para que você olhe para dentro do seu interior, para que você entenda que você já é beneficiado demais, porque você consegue compreender o que está à sua volta, porque você consegue se expressar, porque você consegue falar e ser ouvido, porque você consegue receber água sobre o seu corpo e aquilo não te causa dor, porque você coloca uma comida na sua boca e você sabe exatamente o gosto, porque você olha para o seu pai, para sua mãe, e você pode falar eu te amo, porque você olha para o seu irmão e você consegue interagir. Porque você vai para dentro da escola e você consegue aprender. Olha quantas coisas a gente tem e a gente sabe que a vida da criança autista é de caixa em caixa. É caixa dentro de casa, é caixa na terapia, é caixa dentro da escola e é caixa para todos os lugares. E elas não podem ser crianças. Porque quando ela é criança, ela também é repreendida. Porque quando ela faz aquela brincadeira ou aquela coisa levada, ela é repreendida. Então, quando a gente fala sobre olhar para dentro de si, é isso que o autista tem feito com o Caduzeira. Ele tem me feito olhar para dentro de mim. Ei, levanta, porque você é beneficiado pra caramba. Você só tem uma única chance de viver.
e você está desperdiçando não olhando para os lados. Porque se você olha para essa vida que Deus te deu, você vai ver que você pode coisa pra caramba. E falar isso aqui me emociona muito, por quê? Porque eu já desisti da minha vida um dia. Eu já achei que eu não merecesse estar vivo um dia. E quando eu entendi que era entre eu e Deus, e tudo que eu podia fazer era transbordar a verdade do meu coração, eu falei, a partir de agora eu vou me levantar. E aonde a planta dos meus pés pisarem, eu vou falar a minha verdade. Cara, eu fiz da minha exclusão inclusão. Eu sou um homem trans, eu sou um cara que vem de uma cidade de 2.000 habitantes, eu sou preto, eu cruzei um paredão de cana-de-açúcar para lutar de igual aqui fora, mesmo sabendo que eu estava muito tempo atrasado. Agora eu pergunto para a sociedade que está aí do outro lado, o que elas não podem fazer? Para você que é beneficiário aí do outro lado, que está aí dentro da sua bolha, o que você não pode fazer? Então as famílias atípicas têm em mim um compromisso com vocês de falar sobre inclusão, de levar a verdade, de levar a humildade, de levar a necessidade. Mas você que está me escutando, que compartilha comigo a nossa bolha, você tem a opção de você romper isso e fazer, não só pelas crianças autistas, mas pela sociedade por um todo. Eu falo muito, gente, leva de mim aquilo que soma e deixe isso em nada eu te agrego. Se a sociedade parasse de olhar para a dificuldade e olhasse para a solução, a gente estaria numa sociedade melhor. Porque o que eu sou é entre eu e Deus. Então, o que ele é ele. O que eu posso fazer para agregar na vida dele, eu vou ensinar. Aquilo que nada me sobrar, que nada me contribuir, eu vou viver minha vidinha aqui e vou seguir. Eu decidi isso quando eu pensei em desistir. Quando eu pensei em desistir, Deus falou assim, ó, levanta, mostra a verdade do seu coração e segue firme. Hoje eu posso falar com propriedade para você, nego. Dentro do meu coração não existe mágoa, dentro do meu coração não existe nenhum sentimento por nenhum ser humano do mundo que não seja amor, carinho, humildade, união. E se você não concorda com o meu estilo de vida, ainda assim você tem meu respeito, porque é sobre mim, não sobre você. Sendo assim, as pessoas vão ter sempre o meu melhor. Então você que está aí do outro lado me escutando, faça o seu melhor e confia. Deus olha para você, para o seu coração. Deus não vai olhar que na sua cara está cheia de tatuagem. Deus não vai olhar se a sua roupa não é a melhor roupa de marca. Deus vai olhar para aquilo que está dentro do seu coração. E se você distribui o que está dentro do seu coração com o mesmo reflexo que o cara lá de cima projetou em você, você vai fazer coisas grandes, que é o que eu tenho feito. Então, muito obrigado a todos que me seguem, que compartilham, que curte. Muito obrigado. Eu sou só o transbordar de vocês, pessoas como você aí, que está me dando essa oportunidade, que olha nos meus olhos, que tem essa admiração, mesmo sabendo da minha trajetória, mesmo sabendo do cara que eu sou. É sobre isso. Eu peço para as pessoas só respeito. Respeito e a gente vive a nossa vida da melhor forma possível. Muito obrigado a todo mundo que ficou. Muito obrigado a vocês aí por a oportunidade de falar. Tamo junto. Com certeza. Cadu, gratidão, um abraço e sabe, meu, ganhasse um fã e o que precisar pode contar, a rede social tá aí, tamo junto para mais essa luta, que a nossa luta a gente sabe como é que é, né? É dia após dia. Um abraço, Cadu, fica com Deus. Valeu, galera. Tamo junto. Pessoal, agradecer a todo mundo que teve nesse momento essa super live com o Caduzeira, tá? Siga as redes sociais dele aí. Fizemos essa live para vocês. Espero que tenham gostado. Curtem, compartilhem, siga a rede social aí, bate-papo_com, tá? Tamo aí junto e pode ter certeza, assim, ó, logo, logo tem mais novidades para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e mais uma vez eu sempre falo para vocês, bate-papo com é para vocês. Aquele abraço.